Semana passada nós começamos a falar sobre a Ellen White, como ela se tornou a profetisa desse movimento e já abordamos algumas falsas profecias dela. Agora a gente vai dar sequência falando sobre algumas afirmações muito complicadas dela. Um dos problemas mais sérios da Igreja Adventista é afirmar que a Ellen White é a profetisa inerrante, que ela fala com a mesma autoridade de Moisés, dos apóstolos. Hoje nós vamos ter batismo, mas o que a gente requer de alguém que vai se batizar? O que a Bíblia requer? Você crê em Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador? Você está verdadeiramente arrependido? Se você crê no coração, se você confessa com a boca, então você está salvo, você está em Cristo, porque Jesus é o Salvador. Então a gente não complica. O que a Bíblia diz é o que a gente ensina. Só que os adventistas têm uma série de perguntas que eles fazem para alguém que é candidato a batismo. E uma delas, a pergunta 23 é: você crê no espírito de profecia? Aí você pergunta, mas o que significa crer no espírito de profecia? Significa crer que Ellen White tem o dom profético tal qual os apóstolos tinham, e que isso é um sinal da igreja verdadeira, porque eles são a igreja verdadeira e todas as demais são Babilônia, são falsas, porque eles são os únicos que guardam o sábado, que segundo eles é o selo de Deus, e o domingo é o selo da besta, e são os únicos que têm a profeta de Deus, que fala com autoridade canônica, inerrante. É uma coisa muito absurda. Então, dado isso, todos os seus escritos são, segundo ela e segundo a própria Igreja Adventista, palavra de Deus. E aí a pergunta é, você crê nos escritos de Ellen White? Você lê os escritos? Se você disser que não, então você não está apto para o batismo. Então isso torna eles, de fato, uma seita. Agora, os escritos de Ellen White, além das falsas profecias que nós abordamos, dá uma olhada à afirmação que a Ellen White fez. Em Mensagens Escolhidas, volume 2, página 344. Ela diz que a irmã branca que pensa em unir-se em matrimônio a um irmão de cor se recuse a dar tal passo, pois o Senhor não está dirigindo nessa direção. Ela é racista. Conselho dela, que diz ser dedo de Deus, voz de Deus, que a irmã branca que pensa em unir-se em matrimônio a um irmão de cor se recuse a dar tal passo, pois o Senhor não está dirigindo nessa direção. Racismo. Agora, claro que se a gente for ver, né, o que diz a Bíblia, em Atos 10, 34, Deus não faz acepção de pessoas. Deus não faz, mas Ellen White faz. Agora, quer ver a origem do racismo dela? Está num livro dela, que está em inglês aqui, Spiritual Gifts, volume 3, página 75. Ela diz: toda espécie de animal que Deus criou foi preservada na arca. As espécies confusas que Deus não criara, resultantes da amálgama. Daqui a pouco a gente vai entender melhor o que ela quer dizer por amálgama. Foram destruídas pelo dilúvio. Desde o dilúvio tem havido amálgama de homem e besta, de homem e animal, como pode ser visto nas quase infindáveis variedades de espécies animais e em certas raças de homens. Ela diz que depois do dilúvio, a amálgama continuou, só que agora entre homens e animais. Segundo ela, uma série de variedades de espécies de animais são derivadas dessa amálgama, desse cruzamento entre homens e animais. Agora, para piorar, ela diz que esse cruzamento entre homens e animais deu origem a certas raças humanas. É isso que ela diz. Gente, esta mulher não pode ser levada a sério. Isso aqui é crime, gente. Agora, quando a gente ouve ela falando que uma mulher branca ou uma pessoa branca, não, se está pensando, se está enamorada de uma pessoa de cor, segundo ela coloca, né? Ela deveria rechaçar tal ideia porque isso não provém do Senhor. A gente começa a suspeitar que ela não quer que haja amálgama. Que raio de raça humana inferior é essa que existe hoje, nos dias de hoje? O senhor mandou isso daí, né? Está aqui, está escrito, isso aqui está registrado, isso aqui é incontestável, isso aqui é num livro dela, gente. Isso aqui é do inferno, gente.
Isso aqui é o diabo que inspirou. Isso aqui não é Deus. Deus não faz acepção de pessoas. Deus não vê como o homem vê, não vê o exterior. Ele olha o coração. Nós cremos que todos os seres humanos são iguais, que Deus não faz acepção de pessoas, que Deus criou os seres humanos, todos à sua imagem, à sua semelhança, e que não existe nenhuma raça humana que é produto de amálgama, que não foi criada por Deus, que não é imagem e semelhança do Altíssimo. Isso aqui é terrível, isso aqui é tenebroso. Você veja, isso aqui está em Spiritual Gifts, volume 3, página 75. Ela escreveu isso em 1864, quando a Igreja Adventista já estava constituída. A maior prova que Ellen White escreveu realmente sobre o amálgama entre seres humanos e animais é o fato de que Urias Smith escreveu um livro só para defender a tese da Ellen White, da amálgama. Tiago White, o marido de Ellen White, foi ele quem revisou esse livro, que era um livro para defender a tese do amálgama. E o Tiago White, esposo da Ellen White, foi quem revisou o livro e recomendou aos leitores da revista oficial da igreja, a Review and Herald. O maior erro dos adventistas foi ter omitido o texto das edições posteriores, sendo a prova de que Ellen estava errada. Os próprios adventistas, eles cortam essa parte. Eles cortam essa parte em edições posteriores. Mas como é que fica a frase deles de que ela, tudo que falou, falou pelo dedo de Deus, falou pela boca do Senhor? Então aqui eles caem numa contradição violenta. Outra frase dela, em Spiritual Gift, volume 1, página 193, Deus não pode levar o escravo ao céu, que foi mantido na ignorância e degradação, sem saber nada de Deus ou da Bíblia, temendo nada além do chicote de seu mestre e não ocupando uma posição tão elevada quanto os animais brutos de seu mestre. Mas Deus faz a melhor coisa por ele, deixa ele como se ele nunca tivesse existido. Ela considera uma dádiva de Deus, uma compaixão de Deus, que essa pessoa que nasceu sem nenhum conhecimento de Deus, que nasceu que foi escravo, que nunca teve acesso ao Evangelho, Deus vai ter misericórdia dessa pessoa. Que bom, né? Deus vai simplesmente fazer como se ele nunca tivesse existido. Quer ficar mais assustado? Que essa é exatamente a punição que Ellen White e todos os adventistas dizem que vai recair sobre o diabo. Porque eles são aniquilacionistas. No final do juízo eterno, todo mundo vai receber essa compaixão de Deus aqui, vai simplesmente deixar de existir. Vai ser como se nunca tivesse existido. Aniquilado. Essa é uma doutrina adventista para a condenação e o juízo de Satanás e de qualquer outra pessoa. Segundo ela, é a misericórdia e a compaixão que Deus vai dar exatamente a esse escravo. Que compaixão é essa? É o mesmo juízo que se abate sobre Satanás, segundo o próprio conceito deles. Isso é tão estranho. Que complicado. Será que isso seria o melhor que Deus poderia fazer? Um Deus compassivo poderia fazer? Eles defendem também o sono da alma, baseado em Eclesiastes 9:5. Eclesiastes 9:5 diz que os mortos não sabem coisa nenhuma. Quer ler lá? Você pega esse texto sem levar em consideração o contexto em que ele está escrito, você fala, então quem morre já era, né? Não tem consciência, não vai ter nem recompensa também, não vai ter recompensa. Então não existe vida eterna, então não existe punição, não existe nem inferno, nem nada. Se for para levar ferro e fogo tudo que está escrito e tirar fora do contexto, então é que viveu, morreu e acabou. Então a gente não seria nem cristão, seria um existencialista. Vivamos e morramos que amanhã vamos morrer e acabou. Não é isso que o texto está dizendo. Ele está levando em consideração o seguinte, uma pessoa que morre, ela não tem nenhuma recompensa aqui da vida. Tudo que ele está dizendo em relação a esta vida presente, todos os seus elogios posteriores, todas as homenagens póstumas, para ela não significa absolutamente nada. Uma estátua que você possa construir, um belo túmulo e as flores que você vai levar, na prática, para essa pessoa, não tem valor nenhum. Então, em relação a tudo isso, ela está totalmente apartada dessas coisas em relação a essa vida presente. Não está em absoluto tratando do que é que acontece com o ser humano depois da morte. Porque, pelo contrário, você pega o próprio livro de Eclesiastes, já o capítulo 12, versículo 7, leia aí. Existe vida após a morte, existe recompensa depois da morte. Quando você morre,
O corpo volta à terra e vai ser... E o espírito volta a Deus. Muito importante observar, então, que só nisso ele já está dando a ideia de que existe vida após a morte. Os adventistas, baseados em Eclesiastes 9:5, ensinam que quando você morre, você fica no estado de sono, completamente apagado, você fica no estado de coma espiritual também. Você não tem consciência nenhuma. Porque não quer dizer que está dormindo no sentido de que ele não tem consciência. Porque até quando a gente dorme, a gente tem consciência ou não, a gente tem sonhos. Nossa mente está ativa. Aliás, até meu corpo mexe. O que ensina a parábola do rico e do Lázaro que você encontra em Lucas 16, a partir do versículo 19? Na parábola, o rico está em angústia e aflição. E tem consciência de que Lázaro está na boa. Gente, há ou não há, segundo a parábola de Jesus, consciência depois da morte? Segundo a parábola, sim. E quando Jesus chega para o ladrão na cruz, aquele que se converte, e diz, hoje mesmo estarás comigo? No paraíso. Hoje mesmo. Sabe o que os adventistas dizem? Testemunhas de Jeová, que também negam consciência das almas após a morte. Eles dizem assim, Jesus falou, eis que te digo hoje, estarás comigo no paraíso. Quando eu não sei. Eu estou te dizendo hoje. Jesus está falando com ele, mas precisa garantir que ele está falando hoje. Vai que você pensa que eu estou falando com você ontem ou amanhã. Que estranha frase seria essa? Regina, eis que eu te digo hoje. Alguém fala assim com alguém? Não. Olha, eu vou te dizer hoje. E amanhã? Não, eu não preciso dizer. Se eu estou dizendo, você está aqui comigo, é claro que é só hoje. E, aliás, além de hoje, é agora. O que eu digo para você é hoje e agora. Não precisaria... Gente, isso não faz o menor sentido. Mas é um jeito de escapar. Mas tem mais textos, tá? 2 Coríntios 5, versículos 6 e 8, diz assim, temos, portanto, sempre bom ânimo, sabendo que enquanto no corpo estamos ausentes do Senhor, visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Entretanto, estamos em plena confiança, preferindo deixar o corpo e habitar com o Senhor. Deixar o corpo é habitar com o Senhor, meus irmãos. E Paulo em Filipenses 1:23, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Partir é estar com Cristo. Deixar o corpo é estar na comunhão do Senhor. Estevão, quando estava sendo apedrejado, viu o céu aberto e o Senhor pronto para recebê-lo. Lembra disso? O Senhor pronto no alto, pronto para recebê-lo. E glorificou a Deus. Qual era a ideia? A carne volta ao pó, mas o espírito volta a Deus que o deu. Ele é que me acolhe, partir e estar com Cristo. Apocalipse capítulo 6, Apocalipse capítulo 7. Uma multidão de mártires da glória. Eles estão conscientes de que a história ainda não terminou aqui na terra. Para não pensar que já deu a ressurreição, não. Eles estão em almas lá no céu. Eles estão conscientes, eles dizem assim, até quando, ó soberano Senhor, não julgas e nem vingas o nosso sangue daqueles que habitam sobre a terra? Lhes é dado vestiduras brancas, lhes é dito que repousem um pouco mais, até que se complete o número de conservos seus, que assim como eles foram martirizados, também serão martirizados. Portanto, está rolando a história aqui, eles estão lá no céu, estão sendo consolados, o Senhor está enxugando do rosto deles toda lágrima, eles estão cantando, eles vivem e reinam com Cristo. Deus não é Deus de mortos, Deus é Deus de vivos. Ele é Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, e esses estão vivos em Deus. Quando, de repente, na transfiguração, aparece quem? Aparece Moisés e aparece Elias, meus irmãos. Deus é Deus de vivos, e certamente eles estão vivos, e se Deus, naquela ocasião, quis o testemunho de Moisés, quis o testemunho de Elias, que é a lei em Moisés, e Elias, os profetas, ou seja, os testemunhos do Antigo Testamento, apontando para Cristo. Isso é uma revelação de Deus que deu aos apóstolos. Gente, Deus é Deus de vivos e não de mortos. Isso é importante para nós. E agora, saiba que é proibido nós consultarmos os mortos. Está na hora do encerramento da reunião. Por hoje é só, pessoal. Gente, que a graça de Deus seja sobre vocês. Vamos para o culto adorar o Senhor. Bênção de Deus. Valeu, gente.